Menopausa, uma fase sombria em nossas vidas, muito difícil. Às vezes a noite vira dia, o dia vira noite, a insônia, a depressão, a irritação. E já existem estudos que comprovam que 82% das mulheres passam por esses sintomas. Sintomas que atrapalham no nosso dia a dia, na nossa carreira profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida com os filhos nossos e com os maridos e familiares também. Existe um projeto de lei que é o 3933 de 2023, aonde estão tentando que o climatério com a menopausa tenha tratamento pelo SUS. Vamos torcer para que esse projeto seja aprovado no Congresso, não é mesmo, mulherada? E nós, mulheres, temos que entender o nosso corpo, né? Quando nós falamos em menopausa, climatério, nós temos que entender o que acontece no nosso corpo, quais são as deficiências de hormônios e entendermos também que existe hoje tratamento, lógico, que é acompanhado com profissionais da área da saúde. O nosso organismo possui 3 hormônios que são os principais no corpo da mulher, que é a progesterona, o estradiol, que é o estrogênio, da família do estrogênio, estradiol, e a testosterona. E nós temos que saber, né, que esses hormônios, com a idade, eles começam a cair no nosso organismo. E essa queda de hormônio é que traz esses sintomas, né? E para entender os nossos sintomas, nós temos que entender a importância que esses hormônios são, né, para nós e o benefício que eles trazem para o nosso organismo. Quando nós falamos em progesterona, a progesterona, ela regula o ciclo menstrual, então ela é responsável por essa fase na vida da mulher. Ela prepara o útero para a gestação. Ela promove o sono tranquilo, a calma, a tranquilidade da mulher, o equilíbrio emocional. A progesterona, nós falamos que é o hormônio da beleza, que é o hormônio da gravidez, porque durante essa fase da gravidez, a mulher se sente linda, maravilhosa, o cabelo fica grosso, com brilho, a pele maravilhosa, unhas fortes, o humor dela fica top, não é verdade? O nosso libido aumenta. Então, tudo isso é através da progesterona, a progesterona que proporciona esse bem-estar para a mulher. Então, por isso que nós falamos que a progesterona é o hormônio da beleza, das deusas. E nós temos o estradiol, o estrogênio, que é um hormônio também muito, muito importante para a mulher. E o estrogênio, ele é responsável pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais, as mamas, a parte genital, a densidade dos ossos, ele é um hormônio assim, que ele ajuda o osso a endurecer. Olha a importância desse hormônio. Ajuda na nossa circulação, ele ajuda na elasticidade da pele, no equilíbrio emocional, no humor. Então, olha como esses hormônios são importantes, né, para o nosso organismo. E nós temos a testosterona, que a testosterona é um hormônio masculino, mas nós, mulheres, temos, e ela tem um papel muito importante no nosso organismo. A testosterona, ela é responsável pelo desejo sexual da mulher, pelo libido da mulher, ajuda a massa muscular. Então, ela ajuda a manter os músculos da mulher, o bem-estar, a energia, ajuda na fadiga, ajuda a manter aquela alegria, né? A testosterona, ela traz alegria para o nosso organismo. E imagine que quando nós entramos no climatério, esses hormônios começam a cair, né? Então, nós temos a fase do climatério, né, que é o início da queda dos hormônios, e nós temos a menopausa. A menopausa é uma data. A menopausa foi o último dia que você menstruou, conta dali 12 meses, você está na menopausa. Menstruei hoje, daqui a 12 meses não veio nem o ciclo menstrual, quer dizer que eu entrei na menopausa. E o climatério é o início da queda hormonal e o final do ciclo gestacional da mulher. E na primeira fase desse ciclo,
inicia-se entre 35 a 45 anos, aonde começa a cair a progesterona. Então, nessa fase, começam os sintomas. Começa com a TPM severa, né? Então, a maioria das mulheres tem a TPM durante o ciclo menstrual, mas nessa fase dos 35 anos, ela vem mais severa. Né? Ela judia mais da mulher. Por quê? Porque começa a queda da progesterona. O ciclo fica irregular, às vezes vem, às vezes não vem, às vezes vem pouquinho, às vezes vem aquela quantidade absurda que você precisa colocar tipo um fraldão, né, que escorre pelas pernas. Ansiedade, irritabilidade, insônia, tudo isso começa por essa volta aí dos 35 anos. E muitas vezes a mulher não sabe o que está acontecendo com o organismo dela, acha que é estresse no trabalho, acha que ela não está bem, que está depressiva. Não é, é o começo do climatério, o começo da queda da progesterona. A sensibilidade nos seios também, e a fadiga, aquele cansaço que você chega em casa, só quer ficar no sofá, não tem ânimo para nada. Tudo isso é devido à falta da progesterona. E a progesterona, ela vai caindo, né? Começou ali nos 35 anos, mais ou menos. Tem mulher que começa um pouco antes, tem mulher que começa um pouco depois, né? Depende de cada organismo. Ela vem caindo. Depois, chega ali na fase dos 45 anos, começa a queda do estrogênio. Né? Então, também depende muito de cada organismo. Às vezes, o estrogênio começa um pouco antes da queda, né? Começa próximo da queda da progesterona. Isso depende muito, né? Do seu organismo, né? E o estrogênio, quando começa a queda do estrogênio, a mulher já está com todo os sintomas que nós comentamos da progesterona, né, da falta da progesterona, mas aí não para, continua outros sintomas no nosso organismo, no organismo das mulheres. Começa aquela onda de calor, aqueles fogachos, que de noite você acorda, tá, no inverno você está suando, durante o dia, de repente, assim, você tem que levar um lenço, uma toalha, porque é muito suor que começa a escorrer do teu rosto, do teu organismo. Alteração de humor. Já começou lá na queda da progesterona, mas isso fica mais severo, você fica mais irritada, tudo te irrita e você não sabe o porquê. E você sofre com isso, a sua família sofre, o seu marido sofre, seus filhos sofrem, porque você fica instável, né? De repente você acorda, é como o clima de Curitiba, né? Você acorda de manhã com sol, de repente tem chuva, de repente tem frio no final da tarde. A mulher assim, acorda alegre, de repente chora, de repente ri, e ninguém sabe né, o que se passa na cabeça dela. Nem ela mesma se reconhece mais, porque depende muito desses hormônios no organismo da mulher. Começa a secura vaginal, né, nessa fase, diminuição do libido, começa a perda da massa óssea, memória, você não lembra nem o que você comeu ontem, né? Às vezes você sai para pegar alguma coisa na cozinha e você chega lá e você não lembra, né? Isso é falta do estradiol. Vem também a fase da osteoporose. Por quê? Porque nós já vimos lá que o estrogênio ele é responsável por essa dureza nos ossos. Né? Então, o que acontece nessa fase? Começa a falta do estrogênio nos ossos, os ossos ficam mais sensíveis. Né? Então, começa com dor nas juntas, né? Ainda não tem um risco grande de queda e quebra, porque está no começo, mas a gente pega hoje as nossas mães, né? Caiu, a gente escuta muito, porque fraturou o fêmur. Por quê? Porque está sensível, por falta do quê? Do estrogênio nos ossos, né? Na verdade, não nos ossos, o estrogênio é responsável pela dureza dos ossos, né? Problema circulatório. Então, nós já vimos lá também que o estrogênio, ele é responsável também por parte da nossa circulação. Então, como nós temos falta do estrogênio, começam os problemas circulatórios no nosso organismo, né? E a depressão também começa numa fase mais severa. A mulher quer ficar deitada, ela não entende o porquê dessa tristeza interna dentro dela. E não para aí, né? Depois dos 50 anos, né, que realmente ali já entramos na menopausa, que com 50 anos até 65 anos é a fase que realmente deu a menopausa, né? Veio aquela última menstruação. E nessa fase, nós começamos a perder também a testosterona. Nós já perdemos a progesterona, o estrogênio e agora a testosterona. Que a testosterona é responsável pelo quê? Pelo libido, pelo prazer, pelo bem-estar, né? Então, uma mulher olha no espelho, ela acorda,
e de repente ela vê que o rosto está flácido, que o braço está flácido, região interna das coxas flácida. Por quê? Porque a gente está perdendo esses hormônios que mantêm essa musculatura, né? E para ajudar também vem atrofia vaginal. Então você vê como a mulher sofre, gente. E hoje existe, sim, tratamento para tudo isso. É lógico que você tem que ter acompanhamento com um bom profissional, né? Tem a reposição dos hormônios biocompatíveis, né? Existe um preconceito ainda muito grande da reposição hormonal, né? Que ela está muito associada ao câncer de mama. Mas se você tiver um acompanhamento, né, com bons profissionais, exames periódicos, né, não tem o porquê a gente ficar com esse sofrimento, né? Não só a mulher que não se reconhece mais, mas levar esse sofrimento também para os nossos familiares, para o nosso marido, né? Porque ele não entende. Né? E por mais que tente entender, nós que estamos passando por isso, sim, entendemos, né? E nós não temos força para lutar contra isso. Então, nós precisamos de ajuda, porque os nossos hormônios é como se um carro estivesse sem gasolina. Imagine, ele não anda. Né? Imagine a mulher sem esses hormônios que trazem assim benefícios ótimos para o nosso organismo. Imagine a gente perder isso, gente. É perder a essência da vida. Né? E nós não podemos, a vida é muito curta, nós temos que viver bem, nós temos que viver feliz, nós temos que procurar ajuda.